A paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos começar hoje o terceiro capítulo do nosso livro Antigo Testamento 2, do curso de Teologia do IBADEP. Nós vamos começar lá na página 127, nós vamos ver hoje o livro de Jó e o livro de Salmos. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Nós vamos ver o livro de Jó e o livro de Salmos, certo? Então, vamos começar lá pelo livro de Jó. Antes disso, eu queria lembrar os irmãos que o que a gente está falando aqui é só uma pequena parte, um pequeno resumo aí do livro, né? É preciso que você leia o livro do curso para que você tenha uma visão mais ampla aí a respeito de cada livro. A gente aqui está fazendo apenas um resumo, né, do livro para você, daquilo que está aqui no nosso livro do IBADEP, tá bom? Então vamos lá. O livro de Jó, ele recebeu esse nome do seu personagem principal. Em torno dele acontecem aí, giram todos os acontecimentos dessa narrativa. Então, o autor de Jó, ele é um autor desconhecido, mas quando a gente faz a leitura do livro, fica claro que, obviamente, ele era ali um homem sábio, um homem culto e com certeza com aptidões literárias. Por quê? Porque a gente vai observar que ele tratou ali de assuntos variados dentro desse livro, como, por exemplo, ele falou de mineração, de astronomia, dos animais, do desenvolvimento embrionário, de caça. Então, é bem variado e só uma pessoa culta para entender de tantos assuntos. Alguns eruditos acham que é possível que o autor tenha sido o próprio Jó. Só que nesse caso, se foi o Jó, ele escreveu toda essa obra depois da sua restauração, ou seja, depois de tudo aquilo que ele viveu e depois de Deus ter restaurado tudo aquilo que ele havia perdido. Muito bem. O pano de fundo ali do livro de Jó parece ser ali o período dos patriarcas. Por quê? Porque na descrição da riqueza de Jó, na sua prosperidade, a gente encontra ali grandes semelhanças entre Jó e Isaac. Contudo, Jó, ele não é um descendente de Abraão, né? E também ele não vive na terra de Canaã. O texto vai identificar que a terra onde Jó habitava era chamada de Uz, né? E a gente acredita ali que essa localização dessa terra fosse mais ou menos ali a nordeste da Palestina ou então ao sul, entre Edom e a região norte da Arábia. Em relação ao propósito aí do livro, ele apresenta um homem que é íntegro, que é reto, que é temente a Deus, né? Essa é a exposição e que foi dada pelo próprio Deus, né? Foi o próprio Deus que apontou as características de Jó. Jó, ele era um patriarca que vivia seguro ali no meio da sua família e da sua prosperidade, né? E a fé e a perseverança desse homem, que é um homem extraordinário, acabaram sendo testadas por Satanás, né? Mas no final da história, Jó ele sai vitorioso e a fé de Jó ela foi recompensada. O autor afirmou que Deus, né? O autor afirma aí no seu livro que Deus ele jamais ele abandona aquele que se encontra no meio do sofrimento, né? E deixa claro para gente que nem todo sofrimento ele é causado por pecado pessoal daquele que está sofrendo. Além disso, o sofrimento ele não separa aí necessariamente aquele que está sofrendo de Deus, né? Isso fica bem claro aí na história de Jó. Então, o livro vai descrever o tipo de fé que Deus requer de cada um de nós e como essa fé ela vai trabalhar em meio às chamas da dor, né? Em meio à nossa dor. Então, talvez essa fosse aí a maneira do autor justificar Deus diante aí das ideias populares sobre o sofrimento, né? Que persistem desde aquela época até hoje. Que ideias são essas? De que o sofrimento
de que alguém sofre porque está em pecado, né? Então, o sofrimento, ele vai nos ensinar a conhecer, né, a nossa própria insuficiência e vai nos levar a ter em Deus uma fé ainda maior do que aquela que a gente tem. Então, Deus, ele requer de cada um de nós, ele requer de cada um dos seus santos a fé que persevera pacientemente na adversidade. E como isso é difícil, né, irmãos? Isso aí não é qualquer um que consegue perseverar diante da adversidade. Mas Jó, ele foi um vencedor. Então, apesar do livro de Jó, ele tratar, e aparentemente, né, quando a gente lê, a respeito de um homem reto que suportou um sofrimento que a gente pode dizer assim, incrível, né? Jó sofreu muito. Na verdade, esse livro enfoca a sabedoria e a soberania de Deus, né? Os grandes temas aí da sabedoria de Deus e da sua justiça, eles ofuscam a fé e o sofrimento de Jó, né? Quando a gente para, lê e presta atenção no que o autor está escrevendo ali no livro. Então, são levantadas aí questões profundas que incomodam o coração da gente, né? Por que crer em Deus sem que haja qualquer benefício visível, né? Na condição de Jó, não tinha qualquer benefício para ele. Ele estava sofrendo, né? Ele perdeu tudo. Então, as respostas, elas vão enfatizar as limitações da sabedoria humana em contraste aí com a vasta sabedoria de Deus, né? Essa história é uma história muito interessante e faz com que a gente medite e questione várias coisas. Jó, ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. A única coisa que restou a Jó, né, ele perdeu sua saúde, foi a sua esposa, né? Que às vezes é mal interpretada, muitos não gostam dela. Mas há uma pergunta, né? Se Deus disse que poderia tocar em tudo de Jó, menos na sua vida, por que que a mulher de Jó ficou lá firme e não foi tocada por Satanás? A resposta disso está lá em Gênesis, né, irmãos? Porque quando a gente se casa, né, nós nos tornamos com o nosso parceiro, com nossa parceira, uma só carne, né? Então, Satanás não podia tocar na esposa de Jó, porque ela era uma só carne com Jó, né? Tocar nela seria tocar na vida de Jó. Então, é por isso, né, que Satanás não colocou as suas patinhas sujas sobre ela, né? E ela sofreu muito, né, gente? Sofreu bastante. Mas isso não é o caso agora aqui, estudar a mulher de Jó. Então, as respostas, né, que se encontram nesse livro para essa pergunta, elas vão enfatizar as limitações da sabedoria humana em contraste aí com a vasta sabedoria de Deus. Então, as respostas fáceis, porém não consoladoras aí dos amigos de Jó, se mostraram não ser respostas aí apenas inadequadas, mas também incorretas diante da sabedoria e do conhecimento de Deus, né? Eles falam aí, quando eles conversaram com Jó, quando eles estiveram ali, eles tomaram por base as suas próprias experiências, né? E a tradição da época, que era limitada ali à doutrina da retribuição, né? Ou uma crença, como eu já falei, de que o sofrimento, ele é sempre um castigo pelo pecado. Então, para ele, Jó estava em pecado, errou, fez alguma coisa errada, né? Contudo, aí há uma resposta maior para o sofrimento de Jó, que tem por fundamento a sabedoria de Deus. Deus foi extremamente sábio ali no seu diálogo com Satanás. Satanás achou que ia fazer uma grande coisa, né? Em Jó, encontra-se aí um vislumbre do que acontece aí, né, nos bastidores, em que o controle de Deus e também os limites que ele, entre o controle de Deus
e também os limites que ele coloca aí para Satanás. Isso fica bem evidente e é algo assim bem raro de se ver, né? Você vê o que acontece ali nos bastidores, né? Então, quando Satanás, ou seja, Jó, vamos voltar aí, Jó, ele é apontado ali por Deus, né, naquele diálogo ali com Satanás, como um homem comprovadamente de fé, né? Então, quando Satanás, ele acusa Deus de ele estar subornando o seu servo para que ele creia nele, Jó mostra-se sem pecado, né? Mesmo diante dos desastres ali esmagadores e do sofrimento que a gente pode dizer até que foi imerecido que ele enfrentou. Então, nos 13 primeiros capítulos do livro de Jó, a pergunta por quê, né? A gente gosta dessa pergunta, né? Do porquê. Criança, então, quando começa lá ali a falar, é tudo porquê, porquê, porquê. Então, ali nos 13 primeiros capítulos de Jó, essa pergunta por quê, ela é feita repetidamente, mas ela não é respondida, né? Então, essa pergunta, ela exigia uma explicação e uma justificativa. Porém, mesmo que Jó, né, ele ali tivesse sido capaz de entender as respostas de Deus, ele teria conhecido apenas as orlas dos seus caminhos, né? Como está escrito lá no capítulo 26, versículo 14 de Jó. Então, assim, diante desse sofrimento, a pergunta por que ela é, vamos dizer assim, inapropriada, né? Então, por quê? Porque melhor é perguntar o quê? Quem? Quem está no controle, né, de todas as coisas? Na sua réplica a Jó, Deus pergunta quem, né? Pelo menos 20 vezes. Então, quando esse quem é Deus, então o incômodo, né? O incômodo porquê ele perde a sua importância. Então, o crente, ele se torna como uma criança desmamada ali nos braços da sua mãe, né? Como um bebê que aprendeu a esperar e confiar que a sua mãe vai lhe dar o que ele precisa e na hora certa, né? Então, Jó, ele identificou ali correta e firmemente a Deus, a pessoa de Deus, como aquele que, acima de tudo, né, ele era o responsável por todo o seu sofrimento. Jó tinha total consciência disso, de que tudo aquilo que ele estava passando, de tudo aquilo que ele estava vivendo, o responsável disso era Deus, né? Porém, em momento algum, ele culpou Satanás, né? Que na verdade foram as mãos dele, né? Foram das mãos dele que ele havia recebido aí diretamente os golpes, né? Que vieram sobre ele. Então veja que nós às vezes fazemos isso, né? Todo o nosso sofrimento, a nossa dor, tudo aquilo que está dando errado na nossa vida, a gente joga a culpa em quem? Em Satanás, né? Mas a gente aprende com Jó que, na verdade, embora ele tenha recebido os golpes da parte de Satanás, na verdade, quem permitiu todo aquele sofrimento pelo qual ele estava passando e vivendo era Deus, né? Deus era aquele que estava permitindo tudo isso, né? Então, essa história é muito interessante por isso. Então, o próprio Deus, ele já havia dito a Satanás que ele, né, Deus, o havia incitado ali contra Jó para consumir sem causa, né? Então, Deus não está apenas no controle das coisas boas, né, observando, impotente, né, as coisas ruins que nos sobrevêm, mas Ele é, na verdade, soberano e Ele domina sobre todas as coisas, sejam elas boas ou sejam elas ruins, né? Ele é quem permite que nós, seus filhos, passem por provações, né?
Aquele, irmãos, que só aceita o que é bom das mãos de Deus, ele corre o risco de rejeitar a Deus completamente quando as coisas não acontecem como ele deseja, né? Então, tal reconhecimento aí limitado da sabedoria de Deus é muito insensato, né? Jó reconheceu a Deus nas suas provações e apesar dele estar confuso, né, e profundamente entristecido, a gente vê que ele se apegou tenazmente ali a Deus, né? E no seu estado ali de pobreza, de carência, Jó ele prefere uma profunda declaração de fé, né? Ele proferiu uma profunda declaração de fé. Então, diante do desespero de toda aquela situação que ele vivia, ele não perdeu a sua maior esperança, né? Que era Deus. Então, irmãos, só Deus, né? Ele conhece todos os porquês e as causas do sofrimento humano. Então, até que chegue o momento em que conheça como também sou conhecido, conhecer a Deus é mais do que suficiente, certo? 7 características a gente pode assinalar aí no livro de Jó, né? A primeira delas é que Jó, ele é um habitante do norte da Arábia e foi um não israelita, ou seja, Jó não era um judeu, um israelita, um hebreu, e foi justo. E apesar disso, ele foi um homem justo e temente a Deus, que talvez ele tenha aí existido antes da família de Israel e do concerto com Deus. A segunda característica é que esse livro ele é o mais, vamos dizer assim, profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. Você quer entender o mistério do sofrimento do justo, você tem que estudar o livro de Jó, né? A terceira coisa é que ele vai revelar uma dinâmica aí importante, né? Que está presente aí em toda a prova severa pela qual os santos passam. Enquanto Satanás ele procura destruir a fé, a nossa fé, a fé dos santos, Deus ele está operando para quê? Para depurar a nossa fé, para aprofundar a nossa fé nele, né? Em Deus. Então, a perseverança de Jó aí na sua fé permitiu aí que o propósito de Deus ele prevalecesse sobre a expectativa de Satanás, né? A quarta que nós podemos citar é que o livro ele é de um valor assim inestimável pela revelação bíblica e que contém aí sobre assuntos chaves, né, da palavra de Deus, como por exemplo Deus, né, a raça humana, a criação de Satanás, o pecado, sobre o sofrimento, sobre a justiça, sobre o arrependimento, sobre a fé. Então é de valor inestimável esse livro, né? Vale a pena a gente estudar com profundidade, né, acerca dos fatos que são narrados nesse livro. A quinta característica que a gente pode citar aqui é que boa parte desse livro ele se ocupa da avaliação teológica errônea que os amigos de Jó eles fizeram do sofrimento dele, né? Isso acontece até mesmo nos dias de hoje, né, irmãos? Às vezes a gente está passando por um sofrimento e vem sempre alguém para analisar o porquê desse sofrimento e inevitavelmente acaba analisando de uma forma errada, né? Se não tiver um discernimento de espírito, uma visão espiritual, aquela pessoa vai realmente dizer que você está em pecado e você está sofrendo porque Deus está te castigando. E nem sempre é assim, né? A gente aprende isso aí com o livro de Jó. A repetição ali frequente dessa avaliação aí dos amigos dele, essa avaliação errônea, talvez ela indique se tratar aí de um erro comum, como eu disse aí, entre o povo de Deus. E esse erro, irmãos, exige aí uma correção, né? Da parte daquele que está estudando, que está aprendendo, né? Vamos entender essa situação para a gente poder, então, dialogar com quem está nesse entendimento errado, né?
A sexta característica é que o papel ali de Satanás como adversário dos justos, né? Nosso adversário, demonstra aí mais do que em qualquer outro livro, é demonstrado aí mais do que em qualquer outro livro dentro da palavra de Deus, né? Fica bem claro que Satanás, ele é o nosso adversário. E aquilo que ele fez com Jó, ele faz com a gente também, né? Então, a sétima, também quero aqui frisar que entre as 19 referências, né, nominais a Satanás que você vai encontrar aí no nos livros do Antigo Testamento, 14 dessas referências vão se encontrar em Jó, né? A sétima característica é que fica claramente demonstrado aí, né, no livro, né, o princípio bíblico de que nós, cristãos, somos transformados pela revelação e não pela informação, né? Leia lá o capítulo 42, o versículo 5 e 6, para você entender do que eu estou falando, né? Quando a gente compara esse livro ali com o Novo Testamento, a gente vai ver que o Redentor, a quem Jó confessa lá no capítulo 19, versículo 25 a 27, né? O mediador, por quem ele está ali ansiando, conforme ele fala lá no capítulo 9, versículo 32, 33, e as respostas às suas perguntas e às suas necessidades profundas, né? Todas elas têm em Jesus Cristo o seu cumprimento. Então, Jesus, ele se identificou inteiramente com o sofrimento humano, né? Quando ele é enviado pelo Pai como um redentor, como um mediador, com sabedoria, com cura, com luz, com vida. Então, a profecia ali da parte do Espírito sobre a vinda de Cristo fica mais clara ali no capítulo 19, versículo 25 a 27. Então, a menção explícita que Jó faz, né? Nós temos ali duas vezes no Novo Testamento. A primeira é uma situação, uma citação, que está lá no capítulo 5, 13 de Jó, que está lá, que você pode ver também lá em 1 Coríntios 3, 19. A segunda é uma referência à perseverança de Jó na aflição e o resultado misericordioso da maneira que Deus lida com isso. E você pode ler isso lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 11. Então, Jó, ele vai ilustrar muito bem a verdade aí neotestamentária de que quando o crente ele experimenta a perseguição ou então algum outro severo sofrimento, ele deve perseverar firme na fé e continuar aí confiando naquele que julga corretamente, né? Assim como fez aí o próprio Jesus quando ele esteve aqui no nosso meio e sofreu. Jó, do capítulo 1, versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10, é o mais detalhado quadro aí que você vai ter do nosso adversário, né? Juntamente aí com 1 Pedro 5, 8, 9. Então, você lê aí capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó, e depois você vai lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, e você vai ter aí o quadro detalhado aí do nosso adversário, né, que é Satanás. Então, esse é o livro de Jó. Bom, vamos agora ver aqui o livro de Salmos, né? O título hebraico de Salmos, deixa eu só, acho que eu não falei quando eu comecei, não me lembro, mas se eu não falei, ou se eu falei, eu falo de novo. Jó, no nosso livro, está lá na página 131, né? Agora nós vamos lá para a página 161, página 161, 161 do nosso livro aí,
e vamos começar a falar de salmos, né? O título hebraico dos salmos é Terrilim, que significa louvores. E o título aí na Septuaginta, que nós já falamos, né? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que foi feita lá em torno de 200 a.C. É salmoi, né? O que significa cânticos para serem acompanhados por instrumentos de cordas. Então, o título em português aí de Salmos, ele deriva da Septuaginta. A música, irmãos, ela desempenhava um papel aí de grande importância no culto do antigo Israel. E os salmos, eles eram os hinos do povo de Israel, né? Bem diferente aí de boa parte aí da poesia do cântico que a gente tem no nosso mundo ocidental, que é composto aí de rimas, né? Ou de rimas, né? Vamos dizer assim. A poesia e o cântico do Antigo Testamento, ela tem por base o paralelismo do pensamento, né? Paralelismo de pensamento, em que a segunda linha, né? Ou as linhas sucessivas da estrofe, ela praticamente faz uma reiteração, ou ela apresenta um contraste, né? Ou de modo progressivo ela completa a primeira linha. Então, todas as três formas de paralelismo, elas caracterizam aí o saltério, né? Os salmos. O salmo mais antigo conhecido, ele vem de Moisés, lá no século XV a.C., que é o Salmo 90. Os mais recentes, eles provêm aí dos séculos 6 e 5 a.C., como, por exemplo, o Salmo 137. Então, a maioria dos salmos, no entanto, foram escritos aí no século 10 a.C., né? Na era áurea da poesia ali em Israel. Os títulos que são descritivos, que precedem aí a maioria dos salmos, você vê que vem um salmo e vem um título, embora eles não pertençam ao texto original, logo eles não são inspirados, né? Eles são muito antigos, ou seja, anteriores à Septuaginta, e também são muito importantes. Então, o conteúdo desses títulos ele vai variar, né? E a forma diferente diferentes grupos aí de salmos, como por exemplo, o nome do autor lá no Salmo 47. O tipo de salmo, como por exemplo Salmo 32, né? Termos musicais, como no Salmo 4, quando ele fala lá, cantor mós, notificações litúrgicas no Salmo 45, né? Cântico de amor, né? Ou seja, é um cântico para casamento, Salmo 45. Breves notações aí históricas, como por exemplo no Salmo 3. Ele vai falar lá, Salmos de Davi quando fugiu de Absalão, seu filho, né? Então, em quase todas as Bíblias atuais, dependendo aí da agência publicadora e aí da respectiva versão e edição, cada salmo ele traz, antes de tudo, uma epígrafe ou um título elaborado por essas agências, né, que estão publicando aí a palavra de Deus. Então é evidente que essas epígrafes, né, bem como as demais através da palavra de Deus, elas não são inspiradas, né? No tocante à autoria dos salmos, os títulos atribuem aí 73 deles a Davi. 12 a Asaf, que era um levita com dons relacionados aí à música e à profecia, que você pode ouvir sobre ele, né? Está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 16 ao 19, bem como em 2 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 30. 10 outros salmos são atribuídos aos filhos de Corá, que era uma família talentosa aí na música. 2 são atribuídos a Salomão, 1 é atribuído a Emã,
um a Etã e um a Moisés, né? Que nós falamos lá que é o Salmo 90. Então, com exceção de Moisés, de Davi e de Salomão, todos os outros autores que são mencionados, eles eram sacerdotes ou levitas com vocação musical e com responsabilidades aí no culto sagrado durante o reinado de Davi. Então, 50 salmos, eles são anônimos, né? As referências bíblicas e históricas aí sugerem que Davi, Ezequias e Esdras, eles participaram aí nas suas respectivas épocas da compilação dos salmos para uso no culto público em Jerusalém, né? Compilação quer dizer a união desses salmos. A compilação final aí do saltério se deu mais aí provavelmente nos dias de Esdras e de Neemias, né? Os salmos, como orações e louvores inspirados aí pelo Espírito Santo, eles foram escritos para, de modo geral, expressarem aí as mais profundas emoções íntimas da nossa alma em relação a Deus. Então, muitos foram escritos como orações a Deus, né? Como expressão de confiança, de amor, de adoração, de ação de graças, de louvor e de anelo aí por uma maior comunhão com Deus, né? Alguns pelo desânimo, intensa aflição, medo, ansiedade, humilhação e clamor por livramento, por cura ou por vindicação. Outros foram escritos como cânticos de louvor, como ação de graças, como adoração ali, exaltando a Deus pelos seus atributos, pelas suas grandes coisas que ele tem feito. E certos salmos contêm aí importantes trechos messiânicos, né? Vamos falar da vinda de Jesus, né? O Saltério é uma antologia aí de 150 salmos. Ele abarca aí uma ampla gama de temas, inclusive de revelações a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito da raça humana, do pecado, do mal, da justiça, da santidade, da adoração e do louvor, da oração, do juízo e por aí vai, né? Alude aí a Deus de modo ricamente aí variado, como fala, né? Deus como fortaleza, Deus como rocha, como escudo, como pastor, como guerreiro, Deus como criador, Deus como rei, como juiz, como redentor, Deus como sustentador, como aquele que cura, que é vingador. Deus ele expressa, né, irmãos, amor, ira e compaixão, né? Deus ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Então, o povo de Deus também é descrito de várias maneiras nos Salmos, né? Como a menina dos olhos de Deus, nós somos descritos como ovelhas, como santos, nós somos descritos como retos e como, falei restos, né? Não, retos e justos, né? Que ele livrou aí do lamaçal escorregadio de pecado, né? E Deus, ele dirige, né, os seus passos, né? Deus dirige os nossos passos, ele satisfaz os nossos anseios espirituais, ele perdoa todos os nossos pecados, Deus ele cura todas as nossas enfermidades, Deus nos provê uma habitação eterna. Então tudo isso o Salmo fala, né? Um bom método aí para você estudar esse livro é você fazer ele pelas categorias classificatórias dos salmos, né? Alguma dessas categorias elas se sobrepõem parcialmente. Por exemplo, cânticos de aleluia ou de louvor, né? Então são aqueles que vão engrandecer o nome de Jesus, o nome de Deus, a majestade, a bondade, a grandeza, a salvação de Deus, como por exemplo, Salmo 8, 21, Salmo 33, Salmo 34, Salmo 103 a 106, Salmo 111, 113, 115, 117, 135, 145, 150, né? Outra forma de estudar é os cânticos de ação de graças, ou seja, são aqueles que reconhecem o socorro e o livramento de Deus, né? Em muitas ocasiões da nossa vida,
em favor aí do indivíduo ou de Israel como nação. Por exemplo, o Salmo 18, 30, 34, 41, 66, 100, 106, 116, 126, 136, 138, né? Terceiro, são os salmos de oração e de súplica. Nesses salmos aí estão incluídos lamentos e petições aí diante de Deus, né? É quando você tem sede de Deus e intercede aí em favor do povo de Deus. São esses salmos aí, por exemplo, o 3, o 6, o 13, o 43, o 54, 67, 69, até o 70, o 79, o 80, o 85, 86, 88, Salmo 90, Salmo 102, Salmo 141, Salmo 143, né? O quarto estudo que você pode fazer é dos salmos penitenciais, né? Esses salmos, eles enfocam aí o reconhecimento e a nossa confissão de pecado, como o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51 e o Salmo 130. Outra divisão são os cânticos da história bíblica. Nesses salmos, eles vão narrar como Deus lidou com a nação de Israel. Salmo 78, Salmo 105, Salmo 106, 108, 114, 126, 137. Tem também os salmos da majestade divina, que vão declarar convictamente que o Senhor reina. Salmo 24, Salmo 47, Salmo 93 e Salmo 96 a 99. Tem os cânticos litúrgicos, que são compostos aí para cultos ou para eventos festivos especiais, como o Salmo 15, 24, 45, 68, 113 ao 118. Esses 6 últimos aí, né, do 113 ao 118, eles eram cantados anualmente aí na Páscoa. Depois você vai ter os salmos de confiança e de devoção, que vão expressar aí a confiança que a gente tem na integridade de Deus e no conforto da sua presença, a devoção da nossa alma a Deus, né? Salmo 11, 16, 23, 27, 31, 32, 40, 46, 56, 62, 63, 91, 119, 130, 131, 139. Você tem os cânticos de romagem, né? E até o pastor Augusto Nicodemos, ele tem um estudo interessante sobre esses cânticos de romagem. Vale a pena você procurar aí. Os cânticos de romagem, também chamados cânticos de Sião ou cânticos de degrau, eles eram cantados aí pelos peregrinos, né, a caminho ali de Jerusalém, para celebrarem ali as festas anuais da Páscoa, do Pentecoste e também dos tabernáculos. São eles o 43, o 46, o 48, o 76, o 84, o 87 e do 120 ao 134. Tem os cânticos da criação, que vão reconhecer a obra de Deus aí na criação dos céus e da terra, que são Salmo 8, 19, 33, 65 e 104. E você tem os salmos sapienciais e didáticos, como o Salmo 1, 34, 37, 73, 112, 119, 133. Você tem os salmos régios ou messiânicos, que são aqueles que vão descrever certas experiências aí do rei Davi ou de Salomão, com aí um significado profético, né? Cujo aí o cumprimento pleno vai ter lugar aí quando da vinda do Messias, que foi Jesus Cristo. São os salmos 2, 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110, 118. Você vai ter também os salmos chamados imprecatórios. Que salmos são esses? São aqueles que invocam a maldição ou a condenação divina sobre os ímpios, né? São Salmo 7, 35, 55, 58, 59, 69, 109, 137, 139, versículo 19 ao 22. Então, muitos cristãos ficam aí perplexos quanto a esses salmos, né?
Porém, a gente deve observar que eles foram escritos aí por zelo pelo nome de Deus, né? Por sua justiça e pela sua retidão, e por uma intensa aversão à iniquidade, e não simplesmente por vingança, né? Em suma, eles clamam a Deus para ele levar os justos e abater os ímpios, né? Eu estou falando desses salmos imprecatórios, né? Que eu acabei de falar. Muito bem. 9 características principais vão assinalar aí o livro de Salmos. A primeira dela é que ele é o maior livro da Bíblia e que também contém o capítulo mais extenso de toda a palavra de Deus, que é o capítulo 119. Ele tem 176 versículos, né? E também ele tem o capítulo mais curto, né? Que é o 117, que só tem 2 versículos. Nele você também vai encontrar o versículo central de toda a palavra de Deus, que é o Salmo 118, versículo 8. A segunda característica é que ele é um inário e um livro devocional, né, dos judeus. E a sua profundidade e largueza aí, vamos dizer, usar essa palavra, espirituais, elas fazem com que esse livro seja o mais lido e estimado aí do Antigo Testamento pela maioria dos cristãos. Não só pela maioria dos cristãos, né? Por muitas pessoas também que não professam a nossa fé, né? Salmo 123, o Salmo 91, tem muita gente aí, até crente, né, gente? Que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que isso vai espantar todos os males aí da sua casa. Não, né? Não é bem assim. A terceira característica é aleluia, né? Que é traduzido aí por louvai ao Senhor em algumas Bíblias, que é um termo hebraico aí conhecido universalmente pelos cristãos, né? Esse termo ele vai ocorrer 28 vezes aí na Bíblia, sendo que 24 dessas vezes estarão aí no livro de Salmos. Então, o saltério ele chega a esse seu auge, né? Lá no Salmo 150, com uma manifestação aí de louvor completo, harmonioso e perfeito ao Senhor, né? A quarta característica desse livro é que nenhum outro livro aí da Bíblia vai expressar tão bem a gama inteira das emoções e das nossas necessidades humanas em relação a Deus e à vida humana. Suas expressões aí de louvor, de devoção, elas vão fluir aí dos picos mais altos, né, da comunhão com Deus, e seus brados aí de desespero vão ecoar aí nos vales mais profundos do sofrimento. Nossa, poético isso, né? A quinta característica é que cerca de metade aí dos salmos, eles consistem de orações de fé em tempos de tribulação, né? Quem não vive tribulação, né? A maior parte da nossa vida a gente está aí na tribulação, né? Vence uma, vem outra, vence uma, vem outra. A sexta é que o livro do Antigo Testamento a sexta é que ele é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, né? A sétima característica é que ele contém aí muitos dos capítulos prediletos da Bíblia, né? Salmos prediletos. Prediletos por quê? Dos cristãos e daqueles que também não são. Salmo 1, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso a gente aprende, né? Antes até de se converter. O Salmo 24, o Salmo 34, o Salmo 37, o Salmo 84, o Salmo 91, Salmo 103, o 119, o 121, o 139 e o 150. A oitava característica é aí que o Salmo 119, ele é aí o único na Bíblia por seu tamanho, são 176 versículos, pelo grandioso amor aí à palavra de Deus e a sua estrutura literária, que vai compreender aí 22 estrofes de 8 versículos cada, né? Sendo que dentro de cada estrofe, cada versículo inicia com a mesma letra, segundo a ordem das 22 letras do alfabeto hebraico, formando aí o que a gente chama de um acróstico alfabético.
a nona e última característica que a gente pode citar é que ele, e a gente pode dizer que é a principal, é que ele é um estilo aí poético chamado de paralelismo, como a gente já falou, que ele utiliza aí mais o ritmo dos pensamentos do que o ritmo da rima ou da métrica, como na poesia que a gente está acostumado a ler no mundo ocidental, né? Então, essas características aí possibilitam a tradução da sua mensagem de um idioma para outro sem muitas dificuldades, né? Há 186 citações dos Salmos no Novo Testamento, que ultrapassa aí qualquer outro livro do Antigo Testamento, né? É um fato claro que Jesus e que também aí os escritores do Novo Testamento, eles conheciam muito bem os Salmos, né? E que o Espírito Santo, ele usou muitas passagens desse livro nos ensinos de Jesus, bem como ali em ocasiões em que ele cumpriu as escrituras, como o Messias que foi predido. Por exemplo, o Salmo 110, que é um salmo breve, tem apenas 7 versículos. Ele é o mais citado no Novo Testamento, né, do que qualquer outro capítulo do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele contém profecias sobre Jesus como Messias, como Filho de Deus e também como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, né? Salmo 110. Vou até ler ele aqui para você. Vamos lá ler o Salmo 110. Para você entender do que eu estou falando, né? Salmo 110. Diz assim, o título dele é O Reino e o Sacerdócio do Messias. É um salmo de Davi. Diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Né? Então, esse salmo... ele mostra aqui os atributos eternos de Cristo, né? É sobre isso que ele está falando aí. Então, eu me perdi aqui nas minhas anotações. Porque subiu muito aqui. Então, continuando aqui. Então, esse salmo aí, ele é mais citado aí no Novo Testamento do que qualquer outro capítulo. Ele vai conter aí profecias, né, sobre Jesus como Messias, como Filho de Deus, como sacerdote eterno, aí segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, tem outros salmos messiânicos que são referentes a Jesus no Novo Testamento, né? Como 2, o 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 89, 102, 109, 118. Eles referem-se aí a Jesus como profeta, sacerdote e rei, a sua primeira e a segunda vinda, a sua qualidade de filho de Deus e o seu caráter, os seus sofrimentos e morte expiatória e a sua ressurreição. Então, resumindo tudo isso aí que eu falei, os salmos, eles contêm aí algumas das profecias mais minuciosas de todo o Antigo Testamento a respeito de Cristo. E a cada passo a gente vê aí fartamente elas entretecidas aí na mensagem dos escritos do Novo Testamento, certo? Então, isso aí foi aí, irmãos, o capítulo 3 do nosso livro aí sobre os Salmos.
Na página aí do seu livro, que começa lá na página 165, você vai ter aí relacionado os salmos e a classificação quanto aos tipos. Aqui está bem explicado cada um dos salmos. Vale a pena você ler, né, sobre isso aí. E depois ele vai continuar no capítulo 4, da página 181 até a página 191. Tá bom, irmãos? Então, a gente aqui termina o capítulo 3 e vamos passar, então, para o capítulo 4.